Eu quero dizer que eu estou substituindo a nossa diretora executiva. Na programação de vocês está o nome da Silvia Fagnani, que é a nossa diretora. Ela tinha 2 agendas importantes essa semana, uma no Peru e outra aqui em Porto Alegre. Ela estava, inclusive, agendada de vir lá do Peru diretamente... Aqui em Porto Alegre, não, aqui em Canela. Mas ela estava agendada para vir do Peru diretamente para Porto Alegre. Ela precisou cancelar todos esses compromissos por conta de aquecimento de agendas em Brasília, bastante importantes. Então, eu vou substituí-la. O meu objetivo aqui hoje é apresentar um pouco do setor de defensivos agrícolas, apresentar um pouco do trabalho do Sindiveg, apresentar alguns dados do setor e apresentar os assuntos que estão mais relacionados ao meu trabalho, que é a área de uso correto e seguro. Eu estou há 3 anos no Sindiveg. Eu entrei para organizar o projeto Colmeia Viva, que é essa questão de defensivos, abelhas e agricultura. Recentemente eu assumi a gerência de uso correto e seguro e vou falar um pouco dessas áreas um pouquinho mais para frente. Deixa eu ver se eu me acerto com isso aqui. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que contar é que o Sindiveg ele foi fundado em 1941 com o nome de Sindag. E desde 2011 o Sindag se transformou em Sindiveg e a partir de então a gente usa o nome Sindiveg. E o nome Sindag está aqui entre nós agora, né? Hoje nós somos 36 empresas associadas. O Sindiveg representa algo em torno de 97% do setor. Opa! Essas são as empresas que estão dentro do guarda-chuva do Sindiveg, são nossas associadas, que estão diretamente envolvidas e consensuadas nas nossas ações. Então, apenas para visualização de vocês, nossas associadas. E aqui a gente precisa contar um pouquinho de como que é a representatividade do Sindiveg, como que é o nosso trabalho com as associações parceiras. Hoje, com esses 97,3% de representatividade do Sindiveg, estou competindo com o avião. 75% do mercado está representado também pela Associação Nacional de Defesa Vegetal, que é a Andef. Todas as empresas Andef são associadas do Sindiveg. Junto com o Sindiveg Andef, a gente tem a AENDA, que é a Associação Nacional dos Defensivos Genéricos, tem a Unifito, que é a Associação das Indústrias de Produção de Defensivos Genéricos no Brasil, com fábrica no Brasil. A Associação Brasileira de Química Fina, a Bifina, toda a sua parte agro faz parte do Sindiveg. E a BCBio, que é a Associação Brasileira de Produtos para Controle Biológico, também é parte do Sindiveg. Além dessas entidades que estão diretamente relacionadas e representam o setor de defensivos, e aqui a gente tem um trabalho estruturado em comitês, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, mas basicamente assuntos que nascem nas associações, seja que nascem na Unifito, nascem na Andef, nascem na AENDA, são harmonizados no Sindiveg para uma representação mais global e mais sistêmica perante os nossos reguladores e outras partes interessadas. Além dessas 5 associações que representam também o setor de defensivos agrícolas, hoje tem mais 5 entidades que têm uma relação direta conosco, com quem a gente dialoga constantemente, que tratam também de defensivos. Uma associação abelha, uma associação com fins científicos para estudo das abelhas, a ABQUIM, Associação Brasileira de Química, a ANDAV, que é a Associação Nacional de Distribuidores. É com a ANDAV que a gente dialoga com os canais e redes de distribuição. O INPEV, o Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias. O INPEV ele é um caso de sucesso de referência mundial de recolhimento de embalagens. Hoje o Brasil é referência para recolhimento de embalagens. Então, quando a gente só apanha, não esqueçam do INPEV, que é a nossa melhor história para contar, que é que o Brasil ele é referência de retorno de embalagens. E o ProUma, que é, assim como a Abelha, que é uma entidade de fins científicos, existe também o ProUma, uma entidade recém-criada para estudos de exposição de aplicação. Então, aqui um pouco do contexto, do cenário e do diálogo que a gente faz dentro das entidades do setor. Aqui, contar um pouquinho da área de atuação do Sindiveg.
Área de assuntos econômicos, negociações salariais, é o sindicato patronal, né? Assuntos regulatórios, combate a produtos ilegais, comércio exterior e negociações internacionais, educação e treinamento, que é a área que eu estou à frente, e imagem e reputação. Um destaque para esses dois últimos temas, a questão de educação e treinamento e imagem e reputação são assuntos novos para o Sindiveg. Nós não tratávamos até um ano atrás. Então, são áreas novas e eu vou contar aqui para vocês que esses assuntos estão em construção no Sindiveg. Essa aproximação que a gente tem tido com o Sindag no último ano para discussão de diversos assuntos já é resultado dessa mudança e dessa apropriação do tema pelo Sindiveg. Como a gente falou, o sindicato se organiza em grupos de trabalho e comitês. Hoje nós somos 9 comitês. A gente tem um time que cuida da área de comunicação, com um subgrupo específico para reputação. Uma área de procedimentos regulatórios com subgrupos de equivalência de produtos, minor crops, que são as culturas com suporte fitossanitário insuficiente, que é um assunto grande, de bastante discussão. A questão de adjuvantes e a questão das reavaliações. A gente vai falar um pouquinho mais de reavaliações aqui para frente. Regulamentação estadual e municipal, e nisso a gente tem bastante proximidade com o Sindag por conta de projetos de lei que têm saído e a gente acompanha isso de perto. Assuntos jurídicos, assuntos institucionais, os 2 comitês que eu estou à frente, o Projeto Colmeia Viva e Uso Correto e Seguro, o Comitê de Combate aos Produtos Ilegais e as questões de assuntos econômicos, tributários, inteligência de mercado e comércio exterior. Então, é assim que é o dinamismo do sindicato, como é que é o nosso trabalho, como é que são as nossas reuniões. E todos esses comitês e grupos de trabalho, eles são liderados por um executivo do Sindiveg e os comitês são feitos através de representantes das nossas associadas. Compartilhar com vocês alguns dados e informações coletadas da nossa área de inteligência. Primeiro aqui, o que são os defensivos, né? As lavouras são naturalmente atacadas por doenças e insetos nocivos e sofrem competição com plantas invasoras. Isso ocorre devido à suscetibilidade natural das diferentes culturas e às condições climáticas e de solo. Os defensivos são substâncias químicas ou biológicas utilizadas no controle desses alvos, e aí os nomes mais diferenciados, que pode ser agrotóxico, agroquímico, pesticida ou produtos fitossanitários. As 3 categorias principais: inseticidas, fungicidas, herbicidas e acaricidas. A gente não entra no mérito, a gente já encontrou aqui no Congresso algumas discussões sobre o nome, a gente não entra nesse mérito nesse momento. A gente adotou defensivo agrícola, que nós temos a segurança de que é o nome mais adequado, mas a gente não tem problema com os outros nomes. Aqui contando rapidamente uma atualização, a evolução do custo e do tempo para desenvolvimento de uma nova molécula. Hoje, para você conseguir colocar um produto novo no mercado, uma das nossas associadas precisa pesquisar entre 160 mil substâncias até conseguir achar uma. Isso demora em torno de 11 anos, o trabalho de pesquisa e desenvolvimento, e custa em torno de 286 milhões de dólares. O que é relevante aqui? Isso aqui é o que acontece dentro das associadas até que a gente siga para o próximo passo, que é o registro do produto. Então, todo esse desenvolvimento acontece para ser submetido o registro nos 3 órgãos. Eu não sei se isso aqui é chovendo molhado, mas acho que é sempre importante a gente revisitar como é que acontece, como é que o produto fica disponível no mercado. Nós associadas fazem a submissão do registro e para os 3 órgãos, para a Anvisa, para o IBAMA e para o MAPA. A Anvisa faz a avaliação da segurança toxicológica, ela olha a questão de resíduos, olha a questão de exposição ao trabalhador. O MAPA avalia a segurança e a eficácia agronômica do produto para poder liberar. E o IBAMA avalia a segurança ambiental. E aqui é inevitável a gente falar do IBAMA, o Rafael comentou bastante do trabalho que o IBAMA tem feito. Eu poderia falar bastante aqui, mas dentro do processo de registro e da legislação de agrotóxicos
está previsto um outro instrumento que é a reavaliação dos produtos. Então, esses produtos que já chegaram, só para concluir aqui o processo, eles já chegaram, já tiveram as 3 aprovações, consolidou os dados, quem faz a consolidação dos dados é o MAPA, publica-se um registro federal, depois que se tem uma publicação federal, os produtos necessariamente precisam de um cadastro estadual. Nós associadas têm times de cadastro estadual, só para entender um pouco a complexidade do processo. Não adianta ter um registro federal, a gente precisa olhar se o produto está cadastrado no estado para poder utilizá-lo. E aí sim que começa o processo de vendas e as atividades de pós-registro. Dentro do pós-registro, como eu ia falando, na lei de agrotóxicos está prevista o instrumento da reavaliação. A Anvisa constantemente chama produtos para reavaliação, então produtos que foram registrados há muito tempo ou que ela sinaliza que tem alguma questão de preocupação, ela chama para reavaliação e aí a indústria participa de um diálogo para apresentar estudos para revisitar aquilo que foi aprovado, isso falando da Anvisa. O IBAMA chamou poucas vezes reavaliação, mas chamou em 2012 a reavaliação dos neonicotinoides, que a gente contou aqui, que já vieram algumas suspensões e restrições para a pulverização aérea. Contando rapidamente, desde 2012, o IBAMA chamou alguns produtos para reavaliação, os produtos estão sendo reavaliados e o IBAMA adotou uma metodologia nova para fazer isso e que a indústria apoia, que é a avaliação de risco. A avaliação de risco ambiental, o SINDAG, através do José Araújo, estava lá agora há 2 semanas, lançou um manual de avaliação de risco ambiental de agrotóxicos para polinizadores. É um material bem complexo, baseado em muita ciência, e que o IBAMA passa a fazer a aprovação dos produtos olhando não só o perigo do produto, mas ele passa a olhar o cenário de aprovação, para que ele consiga calcular exatamente o risco daquela situação e como mitigar. Tem bastante ciência envolvida, é uma coisa que a indústria tem acompanhado de perto, essa questão. A gente reconhece como um caso de sucesso de relacionamento com os órgãos reguladores e é um pouco do que a gente vinha falando aqui sobre as preocupações do IBAMA de pulverização aérea e das situações em que o uso do produto é seguro. Então, de maneira, para fechar esse assunto, aqui a gente acompanha bastante de perto essa questão da reavaliação e a presença, como vocês falaram aí, que a gente tem acesso mais a quem está em cima, ao governo. O SINDAG tem se aproximado bastante e essa é a nossa recomendação, que estejam presentes e acompanhem essas discussões, porque elas têm impacto direto no trabalho de vocês. A nossa convicção é que as boas práticas são o que vão garantir a manutenção dos produtos e das ferramentas, das tecnologias disponíveis. Então, aqui é só meu olhar e meu destaque, minha recomendação, que vocês acompanhem sempre os movimentos do IBAMA, que tem trabalhado com muita transparência e seriedade. Eu recomendo que visitem o site. No final eu vou deixar os meus contatos também. Como a gente está muito próximo disso, a gente fica à disposição para esclarecimentos em relação a essa parte regulatória também. Aqui contando, a gente fala muito que o Brasil é o maior consumidor ou que usa-se muito defensivo agrícola no Brasil. Esse painel aqui ele mostra um pouquinho da eficiência do Brasil no uso de defensivos. Então, apesar do Brasil comprar muito produto, ele produz 142 quilos de alimento por dólar investido em defensivos agrícolas, contra a Argentina, 116, 94 quilos de alimento produzido nos Estados Unidos por dólar investido, até o Japão ali com 8 quilos de produto. Esses são os principais mercados, aí o Japão que produz 8 quilos por dólar investido. Tá? Ajuda um pouco a gente ter uma dimensão e sair dessa situação de vítima, porque a gente faz uma agricultura muito certa e muito profissional, né? Aqui o histórico de vendas gerais brasileiras, aí o histórico, são dados do Sindiveg.
estabilidade 2015-2016, queda significativa de 14 para 15. Aqui um histórico rápido de 91 até 2015 sobre a área plantada. Então, a gente tem hoje, de 91 para 2015, um aumento de 50% da área plantada. E a produção, nesse período, cresceu 234%. Então, é relevante, pensando em questões de desmatamento e questionamentos ambientais. Acho que o Brasil tem uma eficiência, e como o Cláudio falou, a gente tem um código florestal que precisa ser valorizado e apropriado na nossa fala sempre, né? Aqui uma distribuição também das vendas de herbicida, fungicida e inseticida, bem equilibrado, né? Vendas de 2016 e as vendas de produto para 2016 por cultura. Então, hoje, nosso grande mercado é soja, seguido de milho, cana e algodão. E aí, lembrando que saindo dessas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, todas as demais culturas aí, depois dos citros, tá pequenininho ali, mas alho, amendoim, banana, cebola, floricultura, fruticultura, fumo, horticultura, maçã, melão, reflorestamento, tomate e uva, tá tudo aí nesses 8%. Aqui a venda de defensivos e produção de grãos, um comparativo valioso, importante para a gente entender os estados que mais adquirem defensivos e a produção de grãos. Então tem uma correlação direta, obviamente, por conta ali daqueles dados da soja. Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul. Ok? O Sindiveg lidera, há quase 10 anos, a campanha de combate a produtos ilegais, contra defensivos ilegais. O objetivo da campanha é diminuir o contrabando e alertar os produtores de que aplicam de aplicação de produtos não registrados. Os delitos de contrabando e falsificação são enquadrados na Lei de Crimes Ambientais e na Lei de Agrotóxicos. Eu deixo para vocês o Disque Denúncia, está lá no nosso site também. Mas o Disque Denúncia para uma ligação gratuita e anônima é uma preocupação importante do setor, e também um curso que está disponível lá no nosso site, um e-learning, sobre combatendo os agrotóxicos ilegais, que dissemina informações sobre contrabando e falsificação. Eu vou entrar agora na parte de uso correto e seguro, vou falar um pouquinho do projeto Colmeia Viva. Deixa eu só ajustar uma coisa aqui, só para eu não perder. Aqui, só para não perder um pouquinho da questão regulatória, eu fiz pequenas anotações aqui, que são mensagens que a gente gosta sempre de reforçar, que eu já falei um pouco na área regulatória da importância da avaliação de risco, a importância do rigor científico. A indústria não abre mão do embasamento científico em qualquer processo. Então, esse é um ponto de bastante preocupação e de bastante atenção do setor. A harmonização entre MAPA, Anvisa e IBAMA é bem relevante para a gente. E, basicamente, essas preocupações de uso correto e seguro que a gente passa a endereçar agora. A área de uso correto e seguro, como eu disse, ela é nova no Sindiveg, ela tem um pouco mais de um ano. Eu assumi essa área há algo em torno de 3 meses. A área de uso correto e seguro, ela é feita através de um comitê formado por um time específico das nossas associadas, que é o time dos técnicos das indústrias, dos profissionais que cuidam de segurança. O Rafael é um bom exemplo, cuida da segurança e da vida do produto, desde a sua concepção até o final da vida útil do produto. Então, esse time ele tem essa responsabilidade e essa preocupação por garantir o uso correto, da maneira como ele foi aprovado, porque teve muita negociação, muito investimento e muita discussão para o produto ser aprovado. E esse time cuida no campo, disseminando informação, disseminando conhecimento e compartilhando preocupações que nós temos, justamente para evitar descontinuidade ou
processos como a gente tem acompanhado na imprensa e tudo mais, que são um problema para nós. Então, eu vou contar aqui de três iniciativas principais aqui. O projeto Colmeia Viva, eu vou falar um pouquinho mais lá no final. Vou falar rapidamente do CAS, porque depois a gente vai ter uma palestra do professor João Paulo para falar disso, e tem infinita propriedade para falar disso, e da unidade de referência, que já é essa aqui. A unidade de referência é uma iniciativa nova, lançada agora em 2017. Ela basicamente é uma iniciativa para formar multiplicadores em segurança e tecnologia de aplicação. Ela trata de um curso de 80 horas, onde 80 horas, desculpa, onde por 2 semanas um técnico, o curso é direcionado para engenheiros agrônomos, técnicos, representantes de órgãos fiscalizadores, e durante 2 semanas esses técnicos ficam num processo de imersão para revisitar todas as boas práticas e todas as questões que têm relação com a segurança dos produtos. Hoje são 2 cursos principais, um curso ligado à NR 31.8, que cuida da legislação de segurança ao aplicador, e o segundo é o de tecnologia de aplicação. Na semana que vem, daqui a 15 dias, de 21 a 24, já começa a turma de tecnologia de aplicação. Essa é uma parceria do Sindveg com o IAC. Os cursos acontecem em Jundiaí, e a formação de multiplicadores ela vem para resolver um problema de que hoje nós, em 200 milhões de brasileiros, nós temos algo em torno de 20 milhões de agricultores, e desses 20 milhões de agricultores nós temos uma estimativa de que 2 milhões sejam aplicadores de agrotóxicos. Se a gente for atuar individualmente, a gente nunca vai chegar em fechar essa conta com treinamentos. Então, a formação de multiplicadores, inclusive para revisitar as melhores práticas. A legislação vai sendo alterada, as tecnologias vão sendo amadurecidas, e o fato de ter uma reciclagem e preparar um multiplicador, inclusive com aspectos sociais e pedagógicos para a formação e para a capacitação, é bem importante para nós. Então, essa daí é a unidade de referência. Para quem tiver interesse, eu deixo o site aqui, unidadereferencia.com.br, uma parceria do Sindveg com o IAC, Instituto Agronômico de Campinas. O CAS, não vou nem falar muito aqui do CAS, mas o CAS acabou de passar por uma reformulação do seu regulamento. O Sindveg entende que fomentar a aplicação aérea e garantir as melhores práticas é fundamental para a manutenção dos nossos produtos. Então, a gente tem um interesse total nesse assunto, assim como outras questões da pulverização aérea, que o caso não abrange, o Sindveg e o Comitê de Uso Correto e Seguro estão olhando de perto. E, por último, eu vou falar um pouquinho do projeto Colmeia Viva. Estou nos meus minutos finais já. O projeto Colmeia Viva é uma realização do setor de defensivos que busca incentivar o diálogo entre agricultores e apicultores. Faz parte de toda essa discussão que a gente estava falando aqui na palestra anterior. Hoje, a gente entendeu que essa deveria ser uma iniciativa setorial. A gente tem algumas organizações, nós reconhecemos nosso papel na construção dessa relação mais produtiva, e a gente está entrando nessa discussão, nesse ambiente, para tentar facilitar a discussão. A missão do projeto Colmeia Viva é promover o uso correto de defensivos agrícolas na agricultura, olhando para essa relação, respeitando a atividade de apicultura, protegendo o meio ambiente e garantindo o direito básico de alimentação com o uso de produtos e ferramentas disponíveis ao agricultor. Esse é o site do projeto Colmeia Viva. O projeto Colmeia Viva se estrutura em 5 bandeiras. Para nós, no projeto, foi fundamental organizar essa iniciativa e separar um pouco a iniciativa, porque tem diversos aspectos que a gente tem que olhar na questão da agricultura com defensivo e abelhas. Uma é a relação mais produtiva entre agricultura e apicultura, que era tudo isso que a gente estava falando, de mortalidade, de pulverização por cima de caixa, da gente não saber onde é que está o apicultor, e de entender quais são os aspectos que estão acontecendo, que estão impedindo que as coisas aconteçam de uma maneira mais profissional, de uma relação mais produtiva. Nós temos uma principal iniciativa, eu vou falar ali mais para frente, vou falar um pouquinho mais disso.
A nossa segunda bandeira fala um pouco da abelha na biodiversidade. Então, é um pouco dessa preocupação que não tem a ver com a abelha que produz mel, mas são das abelhas que estão lá na mata e que são uma preocupação genuína do IBAMA. Lembra que eu falei do IBAMA agora há pouco? A preocupação com as abelhas nativas, o Brasil por mais que seja o celeiro do mundo, nós temos um país mega biodiverso. A gente tem muitas abelhas nativas, algo em torno de 2.000 abelhas nativas e que precisam ser preservadas e acompanhadas, e o IBAMA tem essa preocupação. Só um destaque, ontem a Ana Maria Braga destacou 2 blocos do programa dela para falar das abelhas no geral, falou de apicultura, falou de desaparecimento e falou também da importância das abelhas nativas e dos méis diferentes e tudo mais. Então o tema está tomando projeção e a gente tem um grande cuidado de acompanhar a mídia, acompanhar a imprensa. O Garcia falou que a Globo é a primeira que vai. A gente está no pé da Globo também. Para cada notícia negativa, eles são abordados e são questionados sobre por que não ouviram o outro lado. Então, a gente tem organizado esse trabalho. A gente tem uma grande estrutura de imprensa e de comunicação para dar suporte a essas questões de abelha. Depois, a complementariedade entre o uso dos defensivos e a polinização, que também não tem nada a ver com a apicultura, não tem nada a ver com a abelha nativa, mas tem a ver com produção de alimentos e uso de defensivos também. Esses temas são todos interrelacionados, mas para a gente organizar um pouco a polinização e a produção de mel e as abelhas nativas são temas diferentes que precisam ser endereçados de maneira diferente. A conscientização da cadeia produtiva, da importância da integração da agricultura e apicultura. Esse é um assunto que a gente estava falando aqui sobre o governo, porque o governo precisa fomentar a formalização dos apicultores. Essa é uma preocupação nossa, mas isso não é prioridade deles. É importante para eles, nos discursos é importante, mas isso ainda não acontece. E, infelizmente, a gente, como indústria e como setor que está sendo mais impactado com isso, vai ter que assumir esse espaço. Então, apenas para contextualizar essa questão aí de o governo que não assume, então algum espaço a gente vai ter que ocupar, talvez não seja o nosso papel, mas algum espaço de contribuir com essa discussão a gente vai ter que endereçar. E aqui a transparência e proatividade na relação com o governo. Então, de novo, a gente se faz presente, a gente entrega os nossos resultados. E agora, em outubro, nós estaremos lançando o nosso plano de metas. Vai ser um lançamento em Brasília, entregue ao governo, com plano de metas até 2020, onde nós vamos lançar, inclusive, esse aplicativo que o Bruno comentou, o Rafael comentou. Esse aplicativo, ele busca, de novo, incentivar o diálogo entre agricultores e apicultores. Eu estou 3 anos nesse assunto, faz 3 anos que a gente tem ido por alguns caminhos para tentar encontrar qual é a melhor maneira de trazer a apicultura para dentro do processo agrícola. Depois de muita discussão, a gente entende que esse aplicativo pode facilitar, mas o aplicativo sozinho, como o Bruno comentou, a gente está no modelo analógico ainda, então a gente pretende, a partir de 2018, colocar um time no campo para trazer essas pessoas para o processo, porque a gente ainda imagina que a gente precisa pegar na mão e fazer e colocá-los dentro do sistema. Então eu quero colocar o projeto Colmeia Viva à disposição de vocês para colmeias não identificadas, problemas de relacionamento. Compartilhem com a gente. A gente tem bebido da fonte de problemas através dessa iniciativa, que é o mapeamento de abelhas participativo. Essa é uma iniciativa para dar origem a um plano nacional de boas práticas nessa relação. Em outubro, a gente vai lançar esse manual de boas práticas. Já tem algumas práticas ali que o Rafael apresentou. A gente quer trazer um pouco das práticas apícolas que fazem parte do processo, a importância da comunicação e mais esse aplicativo e mais um time de campo que a gente vai colocar para cuidar disso. Por enquanto, até outubro, enquanto esses materiais não estão lançados, usem o nosso 0800. Se vocês tiverem dúvida, quiserem tanto dúvida ou se quiserem realmente denunciar um problema que vocês estão tendo, compartilha com a gente. A gente pode ajudar, a gente está com alguma experiência nesse assunto, a gente já tentou diversos caminhos e a gente está acreditando que os caminhos que a gente tem escolhido agora vão ser mais acertados. Então,
Essa iniciativa aqui, ela tem é uma iniciativa que a gente olha dados de mortalidade, a gente vai até os casos de mortalidade de abelha, coleta amostra, olha o cenário. Esse time de especialistas das indústrias e mais professores da Unesp e da UFSCar acompanham, olha esses relatórios, e a gente tem sim problemas. A gente já lançou um relatório no ano passado. Esse relatório ele indicou uma pequena porcentagem de mortalidade de abelhas com uma relação mais direta com pulverização aérea, práticas incorretas. Apesar da grita, né, das notificações sempre virem de mortalidade após uma aplicação, é como o Rafael falou, é muito comum. Tem avião pulverizando, a gente recebe notícia de mortalidade. A gente vai averiguar a mortalidade, não tem relação com pulverização aérea na maioria dos casos. Mas algumas têm e a gente quer facilitar e olhar isso com profundidade. Esse relatório a gente lançou para 14/15, para 15/16, até maio de 2016. Em outubro, junto com o Manual de Boas Práticas, a gente vai entregar o relatório final. A gente tem tido problemas de mortalidade. Essa iniciativa está no estado de São Paulo. Lá a gente acompanha de perto esses casos, através do 0800, que a partir de outubro, na verdade ele já está aberto para o Brasil, mas a ideia é que a partir de outubro a gente não vai estruturar mais essa coisa de coletar amostra, tudo, mas a gente quer deixar a iniciativa disponível para o Brasil todo, para entender esses casos de perto. A nossa equipe vai conhecer o que está acontecendo e contem com a gente. Assim como o SINDAG, o Sindveg também está a serviço de disponibilizar tecnologia e opções para o agricultor. Então, a nossa causa, nesse sentido, é bastante parecida. Contem conosco. E, finalmente, eu só quero agradecer e deixar os meus contatos, o site do Sindveg, o meu e-mail está ali. E a ideia é essa. A gente tem feito essa aproximação nesses últimos 6, 7 meses aí com o SINDAG. Tem sido muito valioso. E que vocês aproveitem o canal. A gente quer fazer essa ponte mesmo. A gente tem trabalhado em audiências públicas, em questões de defesa aí do setor em parceria. E o Sindveg está a serviço também aí da pulverização aérea. É isso. Acho que eu cumpri meu tempo. Cumpri? Sim, tudo certo. Tá bom. Então, estou à disposição, gente. Muito obrigada.